Boa noite. Vamos abrir João 6,44. João 6,44. Diz o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Se tem uma das passagens que eu mais amo, é o capítulo 6 de João. Aliás, o livro de João, para mim, é marcante. Um livro profundo, porque é o livro que trata, dentre os evangelhos, é o livro que trata da divindade de Cristo. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas trata das duas coisas, sim, mas é mais Cristo como homem. João é o livro que trata dele como Deus, o Deus que se fez homem. E vocês querem saber o que é o Evangelho? Leia João. Mas o Evangelho na sua profundidade. Leia João. O Evangelho soberano. Nesse capítulo, aliás, cada capítulo de João tem uma história e uma doutrina em volta daquilo. Tudo começa com doutrina e termina com uma história, ou começa com história e termina com a doutrina. Aqui no capítulo 6 foi um histórico do que ocorreu. Jesus multiplicou pães. No outro dia os judeus estavam todos, a multidão atrás dele, querendo ver ele multiplicando pães, e querendo que ele fosse o rei. Naquela ocasião foi como se corressem para as urnas para elegê-lo como presidente. Naquele tempo era rei. E foi quando Jesus abriu a boca dele, e neste capítulo profundo, teológico, Cristo expõe verdades eternas. Veja bem, verdades eternas. Dos lábios dele não saíram nada que fosse fora disto, que tratasse de coisas terrenas. Ele trata de assuntos que ultrapassam esta vida. Ele fala da comida, mas ele fala de uma comida eterna. Ele se apresenta a ele mesmo como o pão da vida. E quando chega no final deste impressionante capítulo, vários discípulos também caíram fora. Os judeus foram embora. Duro esse discurso. Até igual a situação hoje. O povo não gosta de coisa profunda. O povo gosta de coisas bem superficiais. Eles não gostam da profundidade da palavra. Mas eu quero trazer esse versículo aqui, porque ele é riquíssimo. Só esse versículo. Eu acredito que eu tenho uns 3 ou 4 mensagens só nesse versículo. Porque ele é maravilhoso, ele é profundo. E trata, obviamente, tem doutrinas profundas ali, que nós vamos ver aqui rapidamente. Eu nem posso passar tudo porque o tempo não dá. Mas nós temos aqui, principalmente, a mais poderosa doutrina da Bíblia. Um Deus soberano, uma salvação soberana. E o mundo não gosta disso. Tolerar Deus como soberano. Os homens, especialmente essa sociedade tão voltada ao humanismo, à divinação do homem, eles não querem. Mas nós temos aqui, irmãos, a obra da salvação.
E nesta obra da salvação tem tudo. Tudo que nós precisamos saber. Eu tenho 3 coisas para falar nesta noite para vocês. Primeiro, eu vou tratar, uma vez que o tema é a soberania de Deus na salvação, eu vou tratar sobre a necessidade da soberania de Deus na salvação. Esse é o primeiro assunto. O segundo, eu vou tratar sobre a necessidade do poder de Deus. Vocês vão ver como é óbvio isso. É necessário o poder de Deus. Em terceiro lugar, eu vou falar sobre o destino glorioso daqueles que são salvos. Tá? Tudo dentro desse texto. E veja bem, o primeiro nós temos aqui a necessidade da soberania de Deus na salvação. Vamos voltar ao texto, irmãos. Versículo 44, onde o Senhor diz: ninguém pode vir a mim. Queira você ouvir isto ou não, está aqui a poderosa doutrina da depravação total. Impressionante, né? Nós temos hoje, irmãos, visto um horror contra essa doutrina. Os homens gostam de ouvir que os homens estão numa condição muito boa. Eles estão precisando de uma vida mais, vamos dizer assim, como o povo judeu ia atrás de Cristo, uma vida mais confortável, um governo que dê coisas melhores, que melhore a vida, dê liberdade. Tudo isso é gostoso, né? Quem que não quer isso? Mas Cristo não veio trazer isso. Ele veio trazer a mensagem do Pai. Ele veio trazer a mensagem que ele tinha para os homens. Ele não veio trazer coisas que os homens do mundo gostam de ouvir. Ele veio falar desta tão grande salvação. E para falar de salvação, tem que falar de depravação total, gente. Se eu não pregar sobre depravação total, como é que os homens vão saber que eles precisam ser salvos? Primeiro você tem que tratar da triste condição do homem. Ora, o médico não vai aplicar um remédio ou tratar de uma ferida de uma forma contundente, eficaz, se não mostrar o problema. Ninguém buscará um copo de água se não tiver com sede. Ninguém quererá comer alguma coisa sem ter fome. A Bíblia sempre mostra a causa e o efeito. Nós temos aqui, irmãos, doutrina da depravação total. Ninguém pode vir a mim. Mas tem coisas aqui mais profundas. Vejamos. Primeiro, todos estão na mesmíssima condição. Olha o texto. É porque, irmãos, sabe de uma coisa? Nós não examinamos o texto. Nós ficamos olhando em volta. Ou as palavras do pregador. Sempre olhemos o texto. Diz, ninguém. Está vendo? Ninguém. E quando nós falamos ninguém, ninguém. Tá? Se você chega no apartamento meu agora, abre a porta, quem está lá? Ninguém. Tá? Então, irmãos, o que significa ninguém? Ninguém. Tem como explicar? Ninguém. Ninguém. Nenhuma pessoa. Ora, nós sabemos, irmãos, que a Bíblia expõe isso, explica isso. Não há quem não tenha caído no pecado. Não há. Nós sempre fazemos distinção, né? O povo judeu é melhor. Aquele povo ali é mais tradicional. Aquele povo ali é mais religioso do que outro. Aquele povo ali é um povo mais difícil. Nós sempre estamos fazendo distinção entre nós. Mas não existe isso na Bíblia. Queridos irmãos, a Bíblia se aplica a mostrar em toda a extensão dela a condição da raça. Olha, instintivamente, lá dentro, nós achamos
que nós somos melhores. Foi por isso que Deus permitiu a queda de Davi, o rei Davi. Porque depois da queda, ele percebeu essa lição tremenda da depravação total. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Impressionante. Aí você fica olhando, né? E as crianças? Dá uma olhada em Sodoma e Gomorra. Os irmãos lembram quando foi que Abraão orou para aquele povo? Senhor, se tiver ali 50 justos, o Senhor não vai poupar a cidade por amor àquele justo? Ele não falou sim. Ele foi reduzindo até chegar em 10. Tá? Depois eu acho que Abraão ficou com medo de avançar um pouco mais. Se tiver não, ele chegou até uma porção que ele achou que era a quantidade mínima. Mas se tiver, olha, irmãos, quantos tinham? Basicamente, dentro de Sodoma. Mas aí você fala, e as crianças não eram justas? Não. Porque se fossem justas, Deus pouparia a cidade por amor às crianças. Não. A ira de Deus estava sobre toda a população, incluindo as crianças. Quando Deus falou para Israel para destruir todas as nações que estavam na terra prometida, incluía as crianças. Criancinha de peito. Quando Deus mandou Saul matar os amalequitas, ele falou, mata todos. Está vendo, irmãos? A questão do pecado. Muita gente que é chamada crente não tolera isso. Não pode conceber um Deus. Para eles é um Deus cruel. Mas vamos pegar a Bíblia, irmãos. Nosso sustento é a palavra de Deus. Nosso fundamento é a verdade eterna. Nós temos que nos sustentar ali, senão a casa cai. Não é verdade? Olha Romanos capítulo 3. Olha o final, o resumo de Paulo para tratar sobre depravação total. O que ele diz? Deus pegou todos, judeu e gentil, e colocou todos aonde? Pesou na balança dele e colocou todos debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. Romanos 3. Então, qual o resumo disso? O que é que Cristo fala? Não há. Ninguém. Será que nós vamos ainda desdenhar do Senhor? Será que nós vamos voltar o rosto e reclamar, sentir-se ofendido? Será? Ele diz, ninguém. Ah, pastor, mas tem pessoas boas. Não, morto é morto. Eu nunca esqueci uma vez, quando eu fui no velório, não sei se foi em São Simão, e tinha lá um homem que ele sofreu um acidente, o acidente foi feio, machucou muito o corpo dele, mas tinha uma senhora morta também, nem parecia morta, tá? Uma senhora nova e bonita, o corpo dela estava ali, estava morta. Qual a diferença? Nenhuma. Morte é morte. O que a Bíblia diz em Romanos? Todos pecaram. Todos. Não tem diferença. Aí a morte. O salário do pecado é o quê? A morte. Então, queridos, a Bíblia não faz qualquer distinção. Não faz. Tanto faz um Barrabás que roubou, como um Saulo que era religioso. A mesma situação. Tanto faz o rico como o pobre. Tanto faz o culto como o ignorante. Tanto faz o bárbaro como outra nação poderosa e mais simpática. Os bárbaros são bárbaros. Mas estão todos na mesma condição, igualmente culpados. Agora, vamos apelar para a nossa experiência? Podemos. Por que não? Vamos apelar? Veja a nossa situação. Eu pergunto aos crentes, quem de vocês crentes, quem queria ir para Deus?
Eu conheci um moço, ele hoje é estudante de teologia. Ele disse que ele odiava Deus. Odiava Deus. É a natureza humana. É impossível amar o pecado e amar Deus. Não tem jeito. Não apele para a sua religião. Apele para a verdade. Qualquer pecado na vida que é amado significa que Deus vai ser odiado. E qual é o pecador que não ama o pecado? Qual o homem que não tem escondido no coração o seu pecado preferido? Lembro também que Jesus atacou os próprios fariseus e judeus. Eles davam ênfase à parte externa, lavar as mãos. Para eles isso era o encanto de uma religião, os cuidados externos. É como se você preocupasse em lavar a parte de fora do copo e não por dentro. O problema do homem, Cristo aponta em Marcos capítulo 7. O problema dele é o quê? O coração. É do coração do homem que procedem os maus desígnios. Vamos adiante, irmãos. A segunda lição aqui, eu vou voltar um pouquinho, porque eu quero trazer essa experiência até para os crentes. Eu estou falando aqui de crentes. Os crentes, vocês que são crentes, vocês não têm luta e luta para negar a carne? Tem. É fácil? Não. Romanos 8 trata disso. É pelo poder do Espírito. Toda vida cristã mostra com clareza a luta e a dificuldade do crente com o problema da carne dele. Ele luta com isto. Porque se ele soltar isto, ele cede à carne. Não temos luta para orar, para ler a Bíblia, para obediência, para negar a carne, para carregar a cruz. Veja, o próprio Paulo falou que quando ele é fraco, então ele é forte. Por que isso? Porque Deus tirou dele tudo o que é da natureza maligna da carne, para que ele dependesse da graça somente. Ele diz então, em palavras jamais concebidas pelo homem, quando estou fraco, então sou forte. Olha que coisa. O que é isso? Nós carregamos os crentes, os resíduos da depravação total. E nós só podemos aprender o que é isso quando nós somos fracos. Quando nós nos humilhamos. Eu posso ilustrar mais. Nós temos hinos que tratam sobre isso. O crente mostrando que quando ele é quebrantado, quando ele é humilhado, quando ele é contrito, Deus volta para ele. Queridos irmãos, não tem coisa mais terrível para Deus ver do que um homem arrogante. Ele pode ser o que ele for. Paulo era excêntrico na religião dele. Mas ali estava, irmãos, um homem que procurou ser irrepreensível na lei, que queria ser a ressurreição, mas ele tinha o nariz empinado e tinha o seu corpo guardando armas contra Deus e queria encontrar o Jesus Nazareno para matá-lo. Então, os próprios crentes sabem, na experiência, o que significa carregar no seu corpo vamos dizer, os objetos da depravação total. Vamos para a segunda lição, enfim. Todos são incapazes de ir para Deus. Incapazes? Sim. Não tem poder nenhum? Não. Olha o texto. Voltemos. Ninguém pode. Veja bem, quando ele usa a palavra poder, ninguém pode. Por quê? Olha, eu vou mostrar aqui as razões. A primeira é, não podem. Por quê? Vamos olhar a vida do homem natural.
de alguns pontos de vista. E aí foi minha oração para que nós pudéssemos entender isto. Primeiro vamos olhar do ponto de vista de escravidão. Porque a Bíblia diz que nós, os seres humanos, fomos metidos na escravidão do pecado. Jesus tratou isso, irmãos, com poder e vigor. No capítulo 8 de João, falando para os judeus, a compreensão deles a respeito de escravidão era puramente material. Era questão de países. Eles falavam daquela escravidão como eles tiveram no Egito. Mas Cristo puxou tudo. Falou, quem comete pecado é o quê? É o escravo do pecado. Eu sei, irmãos, que nós estamos nesses dias de política, né? O nosso atual presidente, ele sempre tratou com o povo assim. Procure a liberdade de vocês. Nós temos que lutar pela nossa liberdade. Claro, um homem que procura o bem do povo. Nós estamos entendendo ou subentendendo liberdade desse ponto de vista político. Mas a Bíblia não trata disso. A Bíblia não está relevando o assunto aqui de nações melhores do que outras, dominadoras. Não. Ele está tratando daquilo que ocorreu lá no Éden. Quando na nossa decisão, nós prontamente ouvimos a voz do diabo e entramos numa enrascada tremenda. Porque tornamos-nos escravos. Ao invés de liberdade, fomos presos. Ao invés de entendermos que lá no Éden nós não tínhamos nenhuma algema, Deus não nos criou com prisões, Ele não amarrou nossas mãos, nem nossos pés, colocou grilhões ali. Não, liberdade. Olha que Deus maravilhoso. Mas no momento que ouvimos a voz da serpente, imediatamente entramos nessa obra terrível do ditador mundial, que é o diabo. Usando o poder do pecado para nos prender. Exatamente. É por isso que Cristo fala, quem comete pecado é o quê? Escravo do pecado. O judeu estava aqui com Cristo. Nós não somos escravos coisa nenhuma. Vocês são. Nós somos filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Nós somos descendentes de Abraão, vocês não, são no sangue, no espírito não. Vocês são assassinos, igual ao pai de vocês. Está vendo? E agora? Queremos? Podemos ir para Deus? Atribuímos esse poder aos homens? De querer ir para Deus? Não. Não pode. Eu não queria. Mesmo quando eu fui criado na igreja batista lá na Bahia, minha mãe me levava, mas eu amava o mundo. Eu entrava numa igreja, mas não entrava em recintos sagrados. Meus ouvidos eram apurados para ouvir coisas do mundo. Veja, escravidão. Vamos falar agora do ponto de vista mais profundo que Deus apresenta. Está, irmãos, olha, eu só estou usando João, o capítulo 5. É naquele capítulo que Cristo mostra o estado mais horrível da condição do homem no pecado. Para Deus, ele está morto. Eu perdi, vocês sabem, a minha esposa esse ano, desde fevereiro. Ela está morta. Eu não posso tê-la mais. Eu posso chamá-la. Eu chorei muito por ela. Eu posso ir na Bahia, chorar pela minha mãe e meu pai, mas eles não estão mais. Não adianta. Morte é o quê? Morte não é mera separação. Morte é um estado de não dá mais. Não presente mais. Eu posso fazer negócio, mas minha esposa não está mais comigo para isso.
Eu posso comprar coisa para casa, pensando nela, mas ela não está. Eu posso alegrar com meus netos, mas ela não está junto comigo mais. Ela morreu. O que o pecado fez? O pecado trouxe o quê? Todo mundo pensa que o pecado é brincadeira. Eles pensam que morte é depois que a gente morre fisicamente. O salário do pecado? Deus foi uma facada em nós. O pecado trouxe a morte. O pecado apontou a arma bem no nosso coração. Não é brincadeira, queridos. O pecado não foi um probleminha, não. O pecado trouxe tragédia. Está vendo? A criação foi perfeita. O pecado trouxe o quê? Dá uma olhada que Deus viu. Ele viu homens mortos. Se você fosse lá em Jerusalém, depois de Lamentações ali, fosse com Jeremias, você veria a cidade toda cercada de cadáveres. Crianças, mulheres, homens. Mortos pelo fogo, mortos pela fome, mortos pela espada. Quando Deus criou, Ele criou perfeito, belo, lindo paraíso. Ele fez assim. Tinha de tudo melhor. Não tinha espinhos e abrolhos, não. Tinha a glória de Deus, a comunhão com Deus, tudo maravilhoso. Os animais em perfeita paz. Mas quando voltou, entrou o pecado, o que é que ele viu? Um cenário de quê? Morte. Todos defuntos espirituais. É assim? Olha, queridos, a gente entende isso? Quando eu estava no pecado, eu era um morto. E morte na Bíblia não é uma linguagem figurativa, é uma linguagem literal. Eu tenho vida, eu nasci com vida natural, mas essa é a vida de Adão. E a vida em Deus tem? Não. Deus é espírito. Meu espírito morreu. Está vendo? Tudo acabou. Olha que coisa. E agora, queridos irmãos? Olha o que Jesus fala no capítulo 5 de João. Meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Olha que coisa, irmãos. O contrário do que ocorreu na criação lá. Deus descansou. Quando o pecado entrou, Deus disse, meu Pai, olha uma pessoa falando da outra, meu Pai trabalha até agora, e eu também. Cadê o descanso? Não. Olha a tragédia que ocorreu. Olha para todo lado. Olha a miséria. Olha o que ocorreu com os animais. Olha o que ocorreu com a criação inteira. Olha que estado está a criação. Todo caído no pecado. E olha os homens mortos. Vamos então para outro conceito aqui do pecado. Não pode, porque isso vincula, irmãos, com o que foi falado anteriormente. Tá? Veja, não pode porque não tem prazer em relação a Deus. Não pode. O que está no homem? Se casou com o pecado e com a morte e com o diabo, o prazer está onde? No pecado. No diabo, na morte, no mundo, no inferno. Não tem prazer em Deus. Se vocês querem saber, Deus provou isso em toda a Bíblia, especialmente no Velho Testamento. Não há prazer no homem em Deus. Tudo que Deus faz para ter alguém com Ele, Ele faz pela graça. Ele nunca fez pela lei. Porque a lei revela, ela tira uma radiografia do homem e mostra o estado miserável, o ódio que tem de Deus lá dentro.
Toda vez que Deus chama alguém, ele chama na graça. Quando ele falou para Abraão, sai da tua terra, o sai dele é graça. Quando ele disse para Noé, constrói uma arca, a ordem foi dada na graça. Quando Enoque andou com ele, até subir para o céu, foi tudo na graça. Quando ele tratou com Jacó, um Jacó enganador, mentiroso, perigoso, ele tratou na graça. Até mexer com a parte física dele, para quebrar o velho Jacó. Quando Deus chama alguém, é que alguém pode ir. Ninguém consegue ir se Deus não chamar. Não tem um pecador que venha a Cristo se Deus não chamar. Todas as pessoas que foram para ele no Velho Testamento e agora no Novo Testamento, todos que forem a ele, tem que ser chamado. E sabe, queridos, por quê? Ninguém pode. Ninguém. É impossível. Ah, mas o homem não tem liberdade para descer. A liberdade verdadeira é quando sobe. Sobe para Deus. E o que é que ele diz no capítulo 30 ou 31 de Jeremias? Porque é impossível, ele diz, alguém vir a mim. Não tem jeito. Olha as decisões do homem. Ele quer ir para onde? Ele levanta domingo de manhã para vir na igreja? Não. Ele pode adorar os ídolos. Ele pode ouvir um pastor, ou um padre, ou qualquer pessoa que vai falar coisa que ele gosta de ouvir. Ele gosta das bênçãos de uma divindade que ele inventa no coração. Ele nem fala do Deus da Bíblia. Ele nem gosta. Ele nem tolera o Deus da Bíblia. Ele nem pode pensar, ele quer uma divindade. Qual divindade? A divindade inventada. Eu sempre cito aqui, irmãos, o bezerro de ouro. Olha o que eles fizeram. Eles não somente construíram o bezerro, fizeram de ouro, para dar uma impressão de um Deus muito rico, como também inventaram uma teologia. Esse é o Deus que nos tirou. E ao inventar uma teologia, eles usaram de blasfêmia. Não foi o Deus verdadeiro, foi esse Deus que nos tirou do Egito. Olha a imposição do homem contra Deus. Os irmãos percebem? Então, queridos, quem que pode? Ninguém. Não há poder. Ah, mas eu oro. Você foi chamado a orar? Ah, eu vou para o céu. Você foi chamado para ir para lá? Vamos adiante aqui. Tem outra lição que envolve isto. Não podem, porque são atraídos pelo pai deles, o diabo. Eu sei, queridos, que vocês que me ouvem não gostam que eu fale sobre isto. Quem é o pai do homem no pecado? É o diabo. João 8,44. Jesus não falou com bárbaros, com ladrões, com criminosos. Ele falou com judeus. Homens e mulheres que iam para as sinagogas todo sábado, iam aprender da lei de Deus. Vós tendes por pai o diabo. Lembra quando ele entrou na sinagoga lá no Nazaré? Pleno sábado. Ele entrou, olha o povo, como alguns religiosos gostam, de alguém que fala bonito, de alguém que se apresenta espiritual. Jesus se apresentou, abriu Isaías, mostrou Isaías para eles. Tá? E eles ficavam falando que homem que fala maravilhoso. Ele é uma graça, esse homem. Ele é um homem de Deus, maravilhoso. Até que a palavra de Deus, da boca de Cristo, saiu para mexer com o pecado deles. Aí eles estavam prontos a se levantarem e pegarem Jesus
para matá-lo. Ninguém pode. Ninguém. Olha, se o homem natural pudesse encontrar com Cristo, ele quereria fazer o que Paulo desejou fazer: matá-lo. O homem no pecado, ele não suporta a ideia de uma ressurreição. Para eles, a cruz está alguém ali preso, pregado ali, um morto. As autoridades de Jerusalém, quando falaram para os reis, olha, eles estão falando de um Jesus que é defunto, morto. Olha, queridos, a atuação do pecado, que horror! Quem é que atrai o homem? O diabo. Ele se esconde atrás de um ídolo. Ele se esconde atrás de dinheiro. Ele se esconde atrás dos prazeres. Quem chama os homens e eles vão com real prazer, eles ouvem a voz do diabo. Os crentes estão cientes disso, porque Deus abriu os olhos nossos, abriu nossos ouvidos. Os verdadeiros santos descobrem isso. Quando é que Satanás tenta? Quando Satanás quer nos empurrar para cairmos em tentação, os crentes ouvem e veem com os olhos da fé, com os ouvidos da fé. Eles ouvem, mas os incrédulos não. Eles têm prazer. Eles têm prazer em usar o dinheiro deles para construir o mundo deles. Eles têm prazer, eles se reúnem para ouvir os encantos deste mundo, as notícias de futebol, as notícias do mundo inteiro. Eles querem saber como ganhar mais. Eles querem ouvir mais das luxúrias, do pecado deles, da sodomia deles. Eles querem ouvir. Então pronto, a voz do diabo, aquele sibilar da serpente, os ímpios estão todos com os seus ouvidos apurados, querem ouvir com prazer. Não para Deus. Outro detalhe que nós vemos no começo desse versículo. Nosso Senhor mostra que jamais foi nem será surpreendido. Olha o que diz o texto. Examinemos. Ninguém pode ver a mim. Tem lições memoráveis aqui. Nós precisamos pegar. Uma é que Cristo está se apresentando como o próprio Deus. Ele liga isso aqui com Jeremias. Ninguém pode dar um passo sequer a ele. Ele é entre as pessoas da divindade. Ele é o que se manifestou aos homens. Você lembra quando Isaías viu o Senhor? Parecia que tinha aberto a terra, que um buraco estava escancarado, que ele não podia dar um passo sequer a mais, que ele cairia lá. Olha o que Deus faz. Quantas vezes Deus matou pessoas por causa da glória dele. Vocês lembram daquele moço Uzá, que segurou a arca para não cair e foi alvejado? A ira de Deus atravessou, fez um buraco nele. Foi isso que Davi viu. Houve um buraco nele que atravessou de um lado para outro, como se ele tivesse recebido um balaço no corpo. Você lembra da ira de Deus contra os filhos de Arão? Foram mortos. O fogo da ira de Deus matou-os. Ninguém pode chegar ao Senhor. Não tenta, porque não consegue. Não pode.
Olha a Coré, Datã e Abirão, quando aqueles homens brincaram com Deus, simplesmente Deus cercou-os com o poder do engano e colocou-os no lugar de juízo, matando todos eles com suas famílias, seus pertences. Então, queridos irmãos, ninguém vai. Agora, eis a diferença entre o Jesus da nova era e o Jesus da Bíblia. Compare João com o Jesus de hoje. O Jesus moderno é o Jesus inventado pelos homens. É o Jesus das danças. É o Jesus que aprova o pecado. É o Jesus que tomou conta de um povo iníquo, da boca deles, dos pensamentos e emoções deles. É um Jesus que está nas festas. É um Jesus que permite imoralidades. É um Jesus que está permitindo as mentiras, a destruição da família, as mentiras dos falsos mestres que eles inventam para ganhar dinheiro. Não é o Senhor da glória. Não é o tremendo Senhor que Tiago fala. O Senhor da glória. Tiago era irmão de Cristo por parte de mãe. Mas ali ele mostra a glória da divindade de Cristo. Tiago está falando o quê? Esse Senhor é o Senhor da glória. Ele está falando com crentes. Vocês confessam a Ele? Vocês dizem que são crentes, que têm fé nele, mas Ele é o Senhor da glória. Veja, queridos irmãos, vocês podem comparar o Jesus da Bíblia, o Jesus de Apocalipse, com esse Jesus de hoje? Como podem? Olha o Jesus de Apocalipse, que repreende a igreja de Laodiceia, que ordena que eles, falsos crentes, se convertam. Esse Jesus de hoje é o Jesus de João e de Apocalipse? O Jesus de Paulo? Não. Veja Atos, como os apóstolos reagiam conforme a glória do Senhor. Como foi a morte de Ananias e Safira? Olha a brincadeira que estão tendo com o nome do Senhor. É porque desconhecem o Senhor. O Jesus de hoje não é o Jesus da Bíblia. É o Jesus inventado pelo diabo. Olha, queridos, nosso Senhor nunca foi, nem será surpreendido. Vira a Ele. A Ele. Quando Deus salva um pecador, Ele não leva o pecador para um pastor, para um padre, para Maria, para qualquer outro personagem bíblico ou não bíblico. Nem o nome de uma igreja. É Cristo. É o Rei da Glória, o Cordeiro amado, que foi elevado na cruz, pendurado. O Pai lidou com ele. O autor da vida. Aquele que um dia virá. O Senhor da glória. Ninguém pode ir a Ele. Ninguém. Vamos considerar aqui mais. Ele jamais foi iludido pelo homem. Ele nem enganou qualquer pessoa. Nunca. Quando via ele, lembra que eu falei? É porque ele chamava. Vinde. Ele chamou Mateus. Mateus levantou e foi. Vinde. Ele entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu recebeu. Como pode? Nunca houve um homem, nem uma mulher,
que fosse a Cristo por iniciativa própria. Foi ele que chamou. E quando a graça chama, a graça dá poder. Impressionante. O que acontece é que o pobre homem, lá no sepulcro, como Lázaro estava, quando Deus abre a boca e chama: Lázaro, sai para fora. É o homem morto no pecado, irmãos. Impressionante o poder de Deus. Sabe de uma coisa? Quando ele abrir a boca e começar a chamar homens dos bares, homens malignos, homens que estão nas suas casas, mulheres que estão vivendo no pecado, jovens também, quando ele ordena, no dia do poder dele, esses pecadores vêm. Não tem ninguém que possa interpelar o poder do braço do Senhor, nem o poder da voz dele. Não tem. Jamais ele mostrou ser necessitado de qualquer coisa. Ele é suficiente nele mesmo. Eu vou ficar só nesse primeiro ponto hoje. Ele mostrou seu absoluto motivo de vir ao mundo: fazer a vontade do Pai e não dos homens. Então, queridos, olha que beleza desse evangelho. A harmonia que existe entre o Pai e o Filho. Que alegria tem nisso. Que prazer. O Filho invocar o Pai. O Pai falar do Filho. Que concordância linda. A vontade do Pai e a vontade do Filho. É isso que nós vemos aqui. É essa salvação maravilhosa, gloriosa, soberana de um Deus maravilhoso. Mas sabe, é impressionante. Eu estou pregando o Evangelho. Por quê? Porque esse Deus é poderoso para chamar. Vinde, vinde. E coisas incríveis acontecem quando ele começa a ordenar, quando ele põe o poder na boca dos pregadores. Spurgeon foi um homem que, quando ele abria a boca para pregar, pecadores se arrependiam, se convertiam. É o poder de Deus. Queridos, é o momento. Nós estamos orando por um avivamento, por grandes coisas Deus fazendo em nosso meio. O poder do Filho em ligação ao Pai. O que ele, nesta noite, através desta mensagem, cheio das misericórdias dele, possa chamar pecadores a tão grande salvação.